Bom, boa tarde. Eu comecei a gravar, mas eu ia pedir, como eu vou fazer a primeira pergunta para a Jéssica, né? Eu ia pedir para quem não estiver falando desligar o Sim, microfone, Kátia, porque me deram a tranquilo. dica que isso melhora a qualidade. Isso. Bom, agora começando mesmo, muito obrigada, Jéssica, por você ter topado participar do projeto, né, dessa série de entrevistas Amazônia em Quarentena. Então, mais uma vez eu te Sim. agradeço aqui. E eu queria que você se apresentasse primeiro, né? Dissesse onde você está, em Pimenta Bueno, a sua atividade como professora, uma breve Uhum. apresentação, por favor. Eu sou. é, Meu irmão me avisou que você iria fazer essa entrevista, né? Fiquei lisonjeada. Eu, como educadora, eu sou super a favor das pesquisas e no momento nós estamos mesmo precisando, principalmente de um tema que ainda é um tabu na sociedade, isso precisa ser abordado. Então, é um tema que vai abrir portas para que os outros professores e pesquisadores também tenha desejo, né, de participar, de produzir, porque hoje nós temos muita dificuldade em relação ao professor nessas produções, né, científicas, é pouquíssimo apoio que nós temos. Então, assim, o prazer é todo meu, tá? Eu sou a Jéssica Prijo, sou professora do Estado, moro aqui em Pimenta Bueno, Rondônia, e sou professora, agora nós estamos trabalhando em casa, então nós temos um cronograma, horários que nós temos que seguir. Esse cronograma são as aulas online via Google Meet, Hangout. Nós utilizamos a plataforma Classroom para poder estar dando aula e passando as atividades. Aos estudantes que não têm acesso às atividades via Classroom, que não têm acesso a essa tecnologia, a nossa instituição, que é uma instituição integral, ela imprime as atividades, entrega em mãos para os responsáveis ou para o estudante, para que eles possam estar fazendo atividade. Se ocorrer alguma dúvida, a instituição entra em contato conosco, lá mesmo da escola, para que possamos estar falando com esse estudante pelo telefone. Aí se ele não tem acesso ao computador, ao notebook, ao celular, lá mesmo nós temos uma sala de informática que somente o estudante, sozinho, tem o acesso, assiste às aulas com a máscara, tudinho certinho equipado. Então, nós estamos tentando, assim, está sendo mais trabalhoso trabalhar online, né? Aulas remota, mas nós estamos tentando atingir o maior número possível. Então, nós verificamos que tínhamos, assim, pouquíssimas participações em relação à realização de atividades dos estudantes. Então, essa semana, nós iniciamos a Semana Tira Dúvidas. Então, nós, professores, estaremos online e disponível no celular, 24 horas praticamente. Então, para poder conseguir tirar as dúvidas dos estudantes em relação aos conteúdos. Nós estamos tentando prezar não pela quantidade, mas pela qualidade. Então, ir com calma nos conteúdos, entender as especificidades de cada estudante, o estudante que não tem acesso, o estudante que tem acesso. As avaliações ainda nós não estamos fazendo, nós estamos no incentivo para que esses estudantes consigam fazer essas atividades e tenham acesso aos conteúdos. Então, no momento, eu sou professora de língua portuguesa e arte. Nós também temos estudantes que irão fazer e participar do Enem. Então, às 14h30, nós já vamos entrar na plataforma Agora Vai Enem. Então, é o tempo todo assim, quase 24 horas, para poder tá sanando, tirando as dúvidas, programando as aulas, 2 horas para elaboração de aula, se vai usar slides, se não vai, o Hangout não dá certo, entra no Google Meet, a Seduc, ela criou um link para cada professor, então nós entramos pelo link que a Seduc fez. Então, assim, o Estado, ele deu um apoio em relação a isso, ele criou uma conta, nossas aulas todas são gravadas, nós utilizamos também o Google Meet e fica disponibilizado no Classroom ou salvo para que o estudante possa ter acesso. Voltei aqui com o meu microfone. Nossa! Sim. Ô, Jéssica, é muita atividade, né? Muita atividade. Eu vou passar
para a Kátia te fazer uma pergunta, para a gente poder fazer um ciclo de perguntas, tá? Kátia, pode perguntar, eu vou desligar meu microfone e você liga o seu e pergunta para ela, tá? Oi, agora sim, né? Isso. Jéssica, você passou um panorama, então, de como está sendo esse cotidiano do trabalho, né? Então, a gente percebe que está sendo bastante extenso, né? Bastante cansativo. Muito. Eu queria que você comentasse um pouco, né? Assim, como está sendo a percepção dos outros colegas também, porque a gente está num momento que nós não sabemos até quando, né? Que nós vamos ficar com esse processo de isolamento. E a SEDUC, ela tem, então, como plano continuar com as aulas dessa forma. Como que vai ficar, por exemplo, o sistema avaliativo? Sim. Vocês já sabem? Olha, até o momento, nós estamos passando as atividades para o estudante, seja ela impressa, seja ela pelo WhatsApp, e-mail, Classroom, não dá... nós temos a gestão trabalhando a nosso favor. Se o estudante não participa na aula online, eu automaticamente, por ser online, é um pouco mais rápido, então automaticamente eu já mando para a minha PCA, e aí minha PCA já solicita, porque nós trabalhamos no ensino integral, né, EMTI, e aí ele já entra em contato com o responsável via telefônico, ou se não tiver contato telefônico, mas tem um endereço, vai na residência cobrar atividade porque não foi feito o que está acontecendo. Mas, assim, a princípio, nós já trabalhávamos com essa plataforma, o Classroom, nós já tínhamos essa plataforma de apoio, então todos os professores já conheciam o Classroom, mas o Google Meet, só o nível superior, alguns professores, e o Hangout. Aí deu aquele probleminha, né, que aí podia usar o Zoom não era mais público, ficou privado, aí o Hangout limitou, e o Google Meet, aí a SEDUC conseguiu abordar o Google Meet para que facilite, né, o acesso para todos os professores. A princípio, muitos professores, assim, que não tinham tanto acesso à internet, eles tiveram muita dificuldade. O ensino EMTI, o ensino integral, aqui em Pimenta Bueno, nós temos uma escola só, e essa escola, ela preza muito por planilhas, por eletivas. Então, assim, é uma escola que já é diferenciada, né, por ser o ensino integral e já trabalhar com a tecnologia, e a maioria dos estudantes tem acesso. Quanto às avaliações, ainda nós não temos, assim, já foi liberado, né, o VAL para poder fazer essas avaliações. Ontem à noite o promotor já mandou uma nota informando que se o estudante não estiver participando, não estiver realizando as atividades, ele poderá repetir o ano letivo. Então, assim, foi já lançada ontem uma nota nas mídias, mas a instituição, nós estamos priorizando a qualidade, que já era um dos nossos lemas, né? Porque nós trabalhamos com protagonismo, que é justamente alguns estudantes têm essa dificuldade de estudar sozinho, só que já é uma coisa que nós já viemos trabalhando. Então, as avaliações ainda nós não estamos fazendo aquela prova, né, mas, assim, como Jussara Hoffmann fala, é constante, todos os dias, uma atividade, uma avaliação mediadora, na participação, na realização do quiz via Classroom, nas atividades que é feita pelo Classroom, na participação também nas nossas aulas. Então, assim, nós estamos seguindo essa avaliação mediadora no decorrer das nossas aulas, e depois nós iremos, porque se faz necessário, né, instituir um número para isso, né, mas nós estamos tentando, assim, muito trabalho, nós trabalhamos lá com o nono, primeiro, segundo e terceiros anos, então os nonos anos já, eles não tinham muito acesso, mas a maioria já tem celular, então, assim, algo que eu vejo que outras escolas que não são integrais, né, que tem o novo modelo do semi-integral, só que
exemplo, tem outras escolas que os estudantes, eles são da zona rural. Então, assim, é difícil o acesso, né? Então, nós daqui de Pimenta Bueno não estamos, assim, pensando em relação de avaliação de números, né? Mas sim de resultados, de compreensão do conteúdo e tentar minimizar o possível para que esses estudantes não percam o ano letivo e não só percam a qualidade para o ano seguinte, porque mesmo que o Enem foi adiado, mas ele vai acontecer. Então, mesmo as avaliações externas irão acontecer. Então, nós estamos tentando minimizar, né, essa perca que os estudantes iriam ter, porque, de fato, o ensino presencial é algo assim, é melhor. Só que o ensino aula remota, o ensino EAD, já é algo que nós já temos, já no nosso dia a dia, e que quase não é todos os estudantes que têm acesso, né? O bom se todos os estudantes tivessem acesso a essa tecnologia, soubessem usar, os professores trabalharem em sala de aula como usar essas tecnologias, o celular em sala de aula, que ao invés de ser inimigo, poderia ser um dos nosso amigo. Então, nós não estamos, assim, avaliando essas questões de notas. Então, nós estamos tentando o máximo para fazer com que o estudante tenha acesso. Então, essa semana, nós iniciamos a semana Agora Vai Enem, né, com o ensino médio, e aí nós percebemos que os estudantes tinham entre 17 atividades, 3, 4 pendência, e aí nós já entramos em contato, assim, nós, que eu digo a gestão, entrou em contato com a família para verificar o que está acontecendo, o que nós podemos ajudar. Então, não é algo contínuo, é algo flexível, todo dia é uma maneira nova, e aí sexta-feira a nossa PCA, porque lá nós não é supervisora, é PCA, né? Ela colocar supervisora, devido a essa demanda de estudantes que não estavam realizando as atividades, mediante a nós, professores, porque nós, professores, que temos que precisamos verificar quais os estudantes que estão participando, quais os estudantes não estão participando nas aulas online, por que eles não estão tendo acesso às atividades no Classroom. Então, nós, professores, precisamos fazer e afunilar isso aqui, fazer uma lista, planilha o tempo todo e lançando. Se não entrou, por que entrou, como está acontecendo a participação, houve um probleminha na internet, professora, eu vou ter que sair, então eu anoto lá, então, mediante a registro, o trabalho dobrou, e aí, nós entramos já em contato com os pais, com os responsáveis, e aí, olha, realmente, tem um índice grande, assim, de estudantes que não fizeram as atividades do quiz, né, porque é novo, principalmente para os nonos anos, e aí essa semana agora tira dúvida, então nós vamos entrar em aula online, né, as aulas remotas, para poder estar sanando dúvidas de conteúdo, como entrar. Então, antes de iniciarmos todo esse trabalho de aula remota, nós também iniciamos um trabalho de assistência, de tecnologia, sabe? Conversando com o estudante via mensagem no Facebook, no celular, no WhatsApp, no e-mail, no Hangout, Google Meet, no Zoom, o tempo todo. Os pais, os responsáveis estão, assim, a maioria estão participativos, então isso também foi muito bom, porque eles estão conseguindo ver de perto isso, só que a sensação é que nós, professores, o que nós podemos fazer é tentar dar uma melhor aula, um melhor conteúdo, a melhor metodologia e utilizar esses diversos modelos tecnológicos para tentar minimizar, né, os ruídos e etc. Mas os pais agora, eles pegaram o nosso lugar de incentivar, de cobrar, de olhar o relógio, tem que fazer, você precisa fazer as atividades. Como eu dou aula de língua portuguesa e arte, eu crio no TikTok, eu faço frases no TikTok de mãe ensinando o filho gritando, ou de professor dando aula e o filho gritando, e você fala, já vou, e eles adoram isso, então é uma maneira de chamar a atenção. Eu crio figurinhas daquela do anjo,
tem uma outra pessoa segurando o anjo, assim, me solta, que já é aula de língua portuguesa. Então, o tempo todo eu crio figurinhas, assim, tá lá a imagem da Gretchen vendo os memes, e depois o rosto dela lembrando que tem que fazer atividades pendentes no Classroom. Então, é o tempo todo assim. E as atividades impressas, nós estamos em cima, com a marcação cerrada, mesmo no quiz, nós imprimimos o quiz, para que o estudante faça, depois nós passamos o gabarito, conversamos sobre essa questão. Então, essa semana, até sexta-feira, vai ser a semana Tira Dúvida, eu já até postei uma figurinha, várias dúvidas assim, seus problemas acabaram, porque essa semana é Tira Dúvida, que vai ser tipo uma semana daquela da face média, semana do saco cheio, vai ser mais ou menos isso, uma semana de Tira Dúvidas. Vai auxiliar o estudante na dúvida, seja tecnológica, seja em horários, e também nós temos cronogramas, tá? Não é todos os dias que nós possamos postar atividades. Então, cada disciplina tem um cronograma. Um dia, vamos supor, eu só posso postar atividade na terça-feira, na quinta e na sexta-feira. E aí, é os dias que eu posso postar as atividades, e minhas atividades eu deixo, vamos supor, se eu postei atividade na terça, ela tem um horário, né, uma data para o início e para o término, então eu deixo com uma semana para que eles consigam fazer as atividades. E aí, muitos entregam em atraso, nós ainda estamos recebendo atividade em atraso, mas, vamos fazer, pressionando, vamos, faz, é assim. Mas é o tempo todo, o trabalho dobrou, porque é 24 horas, é 11 horas, é meia-noite, estudante ligando, e eu falo, meu Deus do céu, não, para, então, eu já estou criando um cronograma já para não atender os estudantes fora desse horário, então, tá muito corrido, é tentar respirar nos momentos que dá, assim. Eu tô impactada, te juro, mas eu vou deixar para fazer uma pergunta no final, e como você tem pouco tempo, eu vou passar agora para o Idris, que é o nosso aluno, então agora ele vai te fazer uma pergunta. Idris, fique à vontade para você perguntar o que você quiser para a professora, porque você também está na graduação, a gente está na Unir, o calendário está suspenso, né? Então, foi suspenso. E aí vamos, fique à vontade, Idris. Lembrando que ela tem pouco tempo, que ela já vai entrar para a aula dela. Oi, professora Jéssica, tudo bom? Oi, tudo bem, e você? Então, uma pergunta assim, digamos que um pouco mais pessoal, Sim. né? Queria que você contasse para a gente como tem sido a tua rotina nesse isolamento social, né? Como é que anda a cabeça? Olha, acho que qualquer professor deve estar doido já esse momento. Antes do isolamento social, eu estava com 15 dias, eu fui afastada um pouco antes do isolamento social, porque eu tive uma síndrome de burnout e uma ansiedade generalizada. Então, eu fiquei 15 dias, né? Os professores se identificam, é assim. E aí, eu fiquei 15 dias afastada, que eu fiquei louca, assim, 3 dias, dormi, e aí o mundo sumiu. Então, eu já faço terapia, tá? Porque senão ser professor sem terapeuta não dá. Apesar que meu esposo é psicólogo, meu irmão é psicólogo, mas eu tenho a minha terapeuta aqui em Pimenta Bueno também. E aí, mesmo fazendo já 3 anos terapia, eu ainda, assim, consegui desenvolver essa síndrome de burnout, onde o corpo e o psicológico chegou no limite, assim, e aí eu tive que me afastar, fiquei os 15 dias, assim, muito ruim mesmo, mesmo. Um período, foi muito complicado, muito difícil, as coisas perderam o brilho, né? E aí eu comecei a ir para psiquiatra. Hoje estou iniciei com 25 miligramas de sertralina, hoje eu já uso 50, mas eu acredito que semana que vem ela vai aumentar, porque
as minhas crises de ansiedade eram respiração, eu não conseguia respirar, e todo aquele ataque, né, de pânico que dá, com medo de acontecer, e se acontecer na sala e etc. Então, eu tive que ficar em casa mesmo, eu fiquei em casa esses 15 dias, e aí, como a partir desses 15 dias eu teria que me encostar pelo INSS, não foi viável, porque na época os médicos não estavam trabalhando. Então, como já entrou esses 15 dias e já veio a pandemia, eu achei melhor, então, começar dando aula online até me acostumar novamente. E aí, para acalmar o mar da ansiedade, para conseguir controlar a síndrome de burnout, minha psiquiatra me medicou a sertralina, né, 50 miligramas, só que eu sou acadêmica no curso de Direito à noite, aqui em Pimenta Bueno também, e aí, devido a uma brincadeira que aconteceu e tal, com o meu professor, numa avaliação, não sei o quê, e ele falou que ia fazer uma prova e resolveu mudar a prova, e eu estava preparada para fazer essa avaliação, mas do nada, tem uns 10 dias, 10, 15 dias, e veio mais forte a ansiedade, e aí eu fiquei toda torta, me entorquei os dedos, braços, e eu estava sozinha em casa, eu achei que eu ia morrer, na verdade eu achei que eu estava tendo um treco, mas fui parar no balão de oxigênio, fiquei lá um tempo, depois saí lá, linda e maravilhosa, como se nada tivesse acontecido, né? Mas eu tenho um cronograma que eu tenho que seguir, eu tenho dificuldade, porque eu sou muito acelerada, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, e isso, o corpo já não está respeitando mais a mente, então eu tento dar intervalos para respirar e fazer nada. O bendito nadismo, eu tentei criar horários para recepcionar os estudantes com alguma dúvida, eu evito agora, já que eu tenho a plataforma Classroom e o e-mail, então eu uso essa plataforma, não uso o WhatsApp para poder tirar dúvidas, às vezes eles mandam lá, porque nós temos um grupo com todos os estudantes, nono, toda a turma do nono, primeiro, segundo, terceiro, mas, aí então eles já descobriram os números, e qualquer dúvida, lá um papagaio passou voando e deu um berro, eu vou ligar a professora, porque é mais rápido, né, então eu já mando uma mensagem direta: oi, estudante, tudo bem? No momento eu não estou respondendo as perguntas e as dúvidas no WhatsApp, por favor, escreva lá no Classroom a sua dúvida, que estarei disponível, e aí eu tento responder lá, tenho os meus horários, porque senão eu já tenho colegas, assim, que acorda 6 horas e vai dormir meia-noite, ficando doido com isso. Mas eu penso que, inclusive, eu estava até conversando como será a saúde mental das pessoas a partir do Covid, porque se você estudar, assim, eu não sou historiadora, mas houve uma mudança na sociedade quando ocorreu guerras, quando ocorreu a gripe espanhola, então houve uma mudança psicológica, houve uma mudança social, no físico das pessoas, né, se você perceber a geração antes do militarismo era uma, e depois percebeu que prender demais não dava certo, aí veio a melhor geração, que foi os anos 70, e aí que foi aquele boom, né, então aí os pais resolveram, opa, vamos, hoje pode, vamos lutar, que eu adoro isso, mas eu fico pensando que precisa haver pesquisas para saber como será essa modificação psicológica, física, social em relação a isso. Para mim, assim, no meu ponto de vista, eu, como uma boa virginiana, e por ter a síndrome de burnout e a ansiedade, eu gosto de ficar em casa, mas está sendo muito difícil não tentar ter essa rotina, porque essa rotina parece que pesou mais, porque tá aqui, né, muito perto, então você tá comendo, igual eu não almocei ainda, então eu ia almoçar agora, eu falei, não, vou te atender primeiro, porque é uma pesquisa importante, e aí almoça aqui, então tentar focar e nós temos um limite, o professor tem um limite, os estudantes têm um limite, os pais têm um limite, então começar a perceber que às vezes não dá para fazer,
às vezes não dá para responder. Às vezes não dá para não fazer, e que não fazer nada, às vezes é importante, porque mesmo estando nesse período de pandemia, né, esse isolamento social, as pessoas não estão saindo, mas pintando uma parede aqui, fazendo não sei o que aqui, eu mesmo ontem já coloquei, meu esposo, falei, vamos fazer uma parede de bloquinho? Bora! Ele já começou a fazer a parede de bloquinho, já começamos a pintar quadro, então assim, o tempo é muito incerto, principalmente para quem tem ansiedade, né, que gosta de ter tudo controlado, e a ansiedade é essa necessidade do futuro, né, e se. Então, é muito, muito conturbado ainda, o tempo todo, vai liberar, não vai fazer, não, falou isso, que vai, o presidente falou que vai, não vai mais, fechou, então, assim, tudo ainda é muito incerto, é tentar agora preservar a mente, o físico, não sei como, né, mas dá para fazer os exercícios em casa, apesar que a academia foi liberada, mas é tentar minimizar os danos. Jéssica, eu vou te fazer, eu Sim. te agradeço, eu tô assim, realmente eu estou impactada, estou impactada, porque eu acho que é uma pena que eu entendo também que você muita tá com sertralina. Você tá com tempo curto, mas assim, eu acho que a gente poderia ficar, eu e a Kátia aqui. Não, ainda é 14h29, dá tempo. Eu tô vendo a cara da Kátia, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui de tanta coisa para te perguntar. Muita coisa. Então, tá sendo a primeira experiência. Mas pode me mandar outro horário também. Está sendo a primeira experiência nossa, né, de conversar com um professor, né, que está na linha de frente do ensino à distância, né, está encarando isso. Sim, a gente ainda não tinha tido, né, Kátia, essa experiência de encarar alguém que esteja na linha de frente. E a gente está vendo como que isso é importante. Mas eu queria, assim, e só para terminar, já que você, né, não quer também, né, ocupar muito o seu tempo, esse seu registro está sendo assim uma coisa que realmente me deixou muito feliz, mas eu queria que você me falasse o seguinte, porque você relatou tantas coisas importantes, né? Você veio de um processo de adoecimento, eu tive, né, burnout também, né? Eu tenho problemas de ansiedade e tudo mais, então eu sei muito bem como que é isso. E você vem e eu achei interessante quando você diz que você resolveu voltar, né, para se aproximar mais, voltar ao trabalho ainda que de forma, né, online. Só que, pelo que você está relatando, a carga de trabalho que veio para você talvez seja até maior do que a que você encarava quando estava na sala de aula. Assim, como que você... Eu queria que você fizesse uma reflexão de até que ponto todo esse esforço, você diz que muitos alunos não estão conseguindo acessar, você falou mais de uma vez aí, né, de que não interessa, vocês não estão preocupados com números, mas qualidade, né? Mas de que forma, como que você avalia se essa estratégia que está sendo utilizada, o quanto que ela... Você considera que ela pode trazer resultado, de fato, sabe? Não apenas para cumprir uma agenda de um ano letivo, mas porque você está sendo pautado, assim, claro que, né, você está fazendo trabalhos que não são atividades que necessariamente um professor precisava fazer, como vídeo no TikTok, né, essas coisas, né? Você está tendo que lidar com ferramentas que antes... Você não precisava, né, disso para poder chamar a atenção de um aluno ou para estar em sala de aula, né? Então, e num momento em que a gente vive um clima também de tensão, né, no mundo todo, e principalmente no Brasil. Então, eu queria que você fizesse uma análise do que você está achando dessa experiência de fato, né? Será que não é só uma pressão do governo para que cumpra o calendário? O quanto que você acha que os alunos realmente estão aprendendo, mais nesse sentido? E que você dissesse, se você pode falar o nome da sua escola, ela é uma escola estadual, né? E quantas turmas você tem nessa loucura? Quantas turmas você tem? Era isso.
Tá. A reflexão, ela precisa ser constante, né? E flexível em relação a isso, porque nós estamos, sim, de fato, tentando não valorizar os números, mas sim os acessos. Então, assim, nós temos, acredito que 100% já do acesso. Por isso que nós tiramos essa semana de tirar dúvidas, porque nós conseguimos acesso. Nós conseguimos que os estudantes, inclusive os estudantes especiais também, tá? Nós temos estudantes surdos também. Eu sou tradutora e intérprete de Libras, mas eu não trabalho como tradutora e intérprete de Libras lá, mas nós temos a Karine, aqui é a escola MTI, Escola Novo Tempo, Marechal Cordeiro de Farias, e aí ela é intérprete, então ela tem um acesso ao Classroom, acesso às nossas aulas, ela interpreta as aulas por ser online, então tem um pouco mais, assim, de facilidade em questões de conectar, né, igual aqui, então, ela consegue ter esse acesso com as estudantes. As atividades, nós estamos fazendo atividades adaptadas juntamente com a AEE, então eu tenho o meu conteúdo, a AEE, ele imprime essas atividades, passa as atividades para os estudantes. É um tempo que surgiu semana passada que seria bloqueado as aulas, não teria aula, porque muitos estudantes não estavam tendo acesso e tal, e isso foi um boom na mídia, os nossos estudantes ficaram muito desesperados, principalmente os do ensino médio, né? Então, eu tenho em torno de 8 turmas, se eu não me engano, que eu trabalho com todas as turmas, acho que eu tenho 8, e os estudantes, eles têm essa preocupação de aprender, de ter acesso, ainda mais os nonos, né, que são adolescentes gostam dessa tecnologia, mas tá muito complicado. Nós percebemos que, com essa mensagem de que não iria ter mais aulas online, eu, professora, assim, eu fiquei muito... É muito difícil isso, porque se não houver esse tipo de aula online e não houver atividade impressa, os estudantes não terão nada. Sabe por quê? Porque a sensação que dá é que o governo, ele continua girando. As coisas estão girando como se não levasse em consideração tudo isso que nós estamos passando. Então, o Enem foi adiado, mas ele vai acontecer. Ele vai continuar sendo aquelas 5 horas para ler todos aqueles textos abordando notícias que aconteceu. As avaliações externas acontecerão. Eu penso que é igual quando nós falamos assim, a escola tem que mudar, a escola precisa mudar, a escola tem que se atualizar, só que o que cobra lá? O que cobra? O que o Enem cobra? O que as faculdades vão cobrar? Ela cobra um vestibular, tem que seguir uma regra, uma norma, né? Um grau. Então, eu penso que se for assim até o final do ano, que não seja excluído as aulas online, mas que sejam ampliados. O governo, ele, conforme a nossa Constituição, ela diz esse assistencialismo, principalmente por questões de sobrevivência. E hoje, assim como a energia é uma questão de sobrevivência, a internet está como uma questão de sobrevivência, né? São coisas fundamentais. Então, dá esse assistencialismo social. Não teria, no meu ponto de vista, necessidade de tudo funcionar, porque nós pagamos um imposto que poderia ser revertido para nós. Então, nós poderemos, sim, ficar em isolamento social, o Estado deveria fornecer a assistência, dar assistência para com as pessoas em geral, porque o isolamento social, ele é eficaz, foi comprovado. Aqui em Pimenta nós temos alguns casos já, mas tem bem menos, né? Mas Rondônia tá assim, um alarme, né? Porque até então as pessoas, enquanto não começar a morrer rostos conhecidos, ninguém tá nem aí. E os empresários, eles só vão começar a perceber que quando as suas mãos de obras baratas começarem a morrer. E aí vai faltar a mão de obra.
E aí sim eles vão começar a pensar, nós temos aqui empresas que não pararam, porque movimenta toda a cidade. Então, isso é muito ruim. Se for para ter aula, que possamos ter flexibilidade, porque não tem como mais repor. Já cogitaram essa ideia de repor essas aulas, e aí os estudantes iam sofrer muito, é sábado, domingo, não só ele quanto a gente também, é ficar louco, os pais, então não dá. Mas flexibilizar esses horários, é tentar criar estratégias para minimizar, estratégias para dar essa assistência. Essa criança, esse estudante não tem acesso à internet. Opa, por que ele não tem acesso à internet? Os pais não têm condição, então o Estado deveria fornecer a internet para ele. Mas ele não tem computador, ele não tem. Então, poderia. Aqui em Rondônia está acontecendo assim: muitos hospitais particulares, se houver esse boom da pandemia, né, eles terão que disponibilizar os seus leitos particulares para o público. Então, por que não fazer isso também em questão de tecnologia? Mas tem estudante que não tem acesso à tecnologia, mas será que não tem como marcar um horário para ele sozinho na escola, igual nós estamos fazendo? Então, nós temos a nossa sala lá, nós temos a internet, então, nós estamos tentando fazer o possível, porque os estudantes, eles não só precisam das aulas impressas, dos links, né, mas ele precisa também de assistir a aula, então essa aula, ela é salva, ela é colocada lá no computador da escola para ele assistir, ele precisa estar devidamente equipado. Então, eu penso que o governo deveria não pensar em cumprir um horário, uma carga horária. Exemplo, nós temos no SEI, nós temos que fazer um cronograma de mandar o que nós estamos fazendo todos os dias. Então, todos os dias, quais foram o link que eu trabalhei, quais foram as pesquisas que eu estudei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, tem que ficar lá. Então, é um monitoramento que eles têm. Só que eles deveriam abrir esse assistencialismo. Se o estudante não está dando... Sabe quando no estado, se o estudante ele está de atestado, ele não pode ir à escola e ele ficou de recuperação, nós temos que ir lá na casa dele dar aula. É lei. Então, por que não ajuda com essa assistência para a educação? Então, muitas vezes, percebe-se que houve transformação em questões trabalhísticas, mas ninguém pensou na educação, porque é o que se percebe, as pessoas não pensam na educação. Então, não é importante pessoas educadas, pessoas críticas. Então, que o governo não pense em tem que ser isso. Não, tem que ser flexibilizado. O Enem, ele precisa, no meu ponto de vista, ele precisa já olhar para o que está acontecendo no mundo, porque não é... O Enem, ele é uma prova para todos. Do Brasil, temos estudante que pega barco. Eu trabalho como eu trabalho na parte especial do Enem. Então, eu trabalho com surdos, deficientes visuais, eu sou ledora, transcritora e tradutora-intérprete. Então, assim, é sofrido esse tempo. Então, que possamos não só fazer com que as pessoas deem assistência um para as outras, porque o que eu percebo é que se o vizinho não dá a cesta básica para o outro, ele morre. Então, mesmo com esse distanciamento, nós poderíamos tentar encurtar esse sofrimento, essa dificuldade, e que esse assistencialismo não venha só das pessoas, mas venha-se do governo, porque é constitucional o assistencialismo. Então, precisa colocar em prática isso, porque senão as pessoas vão morrer. Infelizmente, não sei, a epidemia, ela, assim, por pior que seja, ela não escolhe, né, cor, etnia, essas coisas, assim, não escolhe classe social, as pessoas estão morrendo aí, só que a cura, sim, para fazer um teste, sim, é caro um teste, então, que possamos ter esse assistencialismo educacional, porque de fato é importante, só que não é importante seguir um cronograma, né, ser flexibilizado. Sabe o planejamento do professor?
ele tem a mesma disciplina em séries diferentes, em anos diferentes, só que a metodologia tem que ser diferente. Precisaria quando o Estado ele decreta, né, calamidade, ele se torna, não vamos dizer independente, mas ele pode flexibilizar ou não as normas, as leis. Então, por que o Estado, cada Estado ou cada município começa a olhar de perto o que está acontecendo com a sua população e começa a trabalhar isso em dados, né? Então, olha, nós temos Porto Velho, que é a capital. Então, quantos estudantes estão tendo acesso? Isso aí não deveria nós, professores, estarmos fazendo esse acesso. Então, deveríamos... se sabe quantos estudantes têm acesso à escola, deveria saber agora quantos estão tendo acesso, por que não? E o que podemos fazer? É tentar fazer para minimizar, mas não ter aula e fazer com que eles percam esse ano letivo, é também não perder entrevistas, é também não ter entrevista, é também não ter vestibular, é também não ter avaliações externas, é também não ter Enem, e isso não é viável. Então, precisa ser flexibilizado. Jéssica, eu te agradeço. Eu não sei se você tem mais 5 minutinhos, só que eu não sei se a Kátia quer falar alguma coisa, Kátia? Não, é só agradecer mesmo, Jéssica. Muito obrigado, tá, por você ter disponibilizado esse tempo, né, para falar com a gente. Como a Daniela disse, é uma realidade que a gente não tinha tido contato ainda, então foi muito importante, né? E aí eu finalizo, porque daí você tem as outras atividades também, né? Muito obrigada, tá? De nada. Se vocês precisarem de mais professores, eu vou verificar com alguns professores que têm essa disponibilidade também. Sim. Para estarmos trabalhando junto e minimizar os danos. Deixa eu ligar aqui. A gente está precisando, inclusive, se você puder, professores de outros municípios, além de Pimenta Bueno, sabe? Ok. Idris, quer se despedir da professora, agradecer? Claro, foi um prazer, né? Foi meu primeiro hangout aqui, eu adorei participar. Legal. Um pouco nervoso, né? Mas acho que é normal, professora. E eu gostaria só de pôr em evidência aqui, né, a pressão psicológica que o professor sofre, né, com tanto o professor como o aluno, né, e que a gente precisa mostrar mais, pôr em evidência também que o nosso professor precisa de um cuidado especial também, né, é muito difícil. Exato, nós não somos um número, nós não somos uma matrícula. Exatamente. Nós não somos um CPF. Nós não somos um CPF. Jéssica, muito obrigada. Isso. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço. O seu Obrigada. Vai entrar hoje no ar, na página no PAN, e vai estar disponível no YouTube. E se você quiser disponibilizar também entre seus alunos, colocar na rede, divulgar o trabalho também, fique à vontade, tá bom? E qualquer coisa também que você precisar, entre em contato com a gente. Muito obrigada, tá? Eu vou parar a gravação e aí vocês podem ir saindo aos poucos. Bom trabalho, tchau. Obrigada.